Galera, aqui é o professor Léo, vamos lá para mais uma aulinha de física. Hoje vamos falar só sobre o assunto mais importante de eletricidade, que é a associação de resistores, ok? Uma coisa que é necessário você saber, quando eu falo resistor, lembre do aparelho elétrico. Pode ser outra coisa além do resistor propriamente dito? Pode. A questão ela pode fazer analogia entre um resistor e um aparelho que você tem na sua casa, né? Um receptor que você tem na sua casa, seja uma televisão, um aparelho de som, enfim. Pode ser uma lâmpada, certo? Por isso a associação de resistores é muito importante. Então espero que você goste desse vídeo. Desde já deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito. Na dúvida, galera, coloque nos comentários que assim que possível eu irei responder. Vamos lá! Beleza? Então, de olho na tela. Vamos começar aqui com a associação em série, tá? Lembrando, vamos ver a associação em série e em paralelo. E no próximo vídeo vamos fazer a associação mista com resolução de exercício. Então, eu coloquei aí um circuito com 3 resistores, chamei de R1, R2 e R3. E o que vai ser importante aqui, professor? Direto ao ponto. Bora lá. Vai ser importante, galera, a resistência equivalente. A resistência equivalente. O que é resistência equivalente? Toda vez que a questão falar resistência equivalente, é como se você tivesse, por exemplo, aqui eu tenho 3 resistores. Se eu pudesse substituir esses 3 resistores por apenas um, qual seria o seu valor? Então, o termo equivalente é um resistor que equivale a esses 3. Eu vou pegar um resistor que equivale a esses 3 e substituir esses 3. Qual seria o valor? Na associação em série é mais fácil. Basta você somar. Resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Beleza? Se tiver 4 mais R4, se tiver 5 mais R5, ok? Resumidamente, basta você somar os resistores. Outra coisa que vai ser importante, não só você saber a fórmula, né, mas o entendimento, é que quando eu ligar esse circuito a uma bateria, ou uma pilha, ou um gerador que for, vai ser gerada uma corrente elétrica, essa corrente chamada de I. E essa corrente elétrica ela vai sair do positivo para o negativo, né, sentido convencional da corrente, já vimos isso em vídeos anteriores. E você vai perceber, gente, que essa mesma corrente vai passar pelo R1, R2 e R3 com a mesma intensidade. Então, outra conclusão que a gente tira, que a corrente elétrica, colocar só corrente, tá? O resistência equivalente é representado por R e é Q, e corrente elétrica é representada por I. A corrente elétrica I, vou chamar de I total, é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3. Ou seja, é a mesma corrente, podemos chamar isso aqui de qualquer I, que vai ser igual para todo mundo. Lembrando, gente, que nós sempre aplicamos em associação, seja série, paralelo, mista, a primeira lei de Ohm, tá? É uma coisa que a gente não pode jamais esquecer. Outra coisa que é importante a gente ter o entendimento, eu vou aproveitar e colocar aqui, ó, é da tensão elétrica, colocar aqui, tensão. A tensão é representada pela letra U, beleza? E qual é a relação de tensão entre esses 3 resistores? Gente, a tensão total é a tensão no primeiro resistor, mais a tensão no segundo resistor, mais a tensão no terceiro resistor. Como assim, professor? Imagine uma situação hipotética, tá? Que eu liguei uma bateria de 9 volts nesse circuito. E todos os resistores são iguais. Olha o que vai acontecer. Cada resistor vai receber 3 volts, 3 volts e 3 volts. Eles não vão receber 9 volts. 9 volts é o total. Esse 9 vai ser dividido para 3. Se forem iguais. E se for diferente? Vai ser dividido proporcionalmente conforme a sua resistência. Quanto maior a resistência, maior a tensão que ele recebe. Quanto menor a resistência, menor a tensão que ele recebe. A gente chama isso de queda de tensão. Tá? Queda de tensão. Então a gente pode dar nomes a isso daqui, ó. O 1, o 2 e o 3 a gente chama de queda de tensão. Ok? Queda de tensão. Vou deixar uma página em branco aqui pra gente. Associação em paralelo.
Gente, a associação em paralelo, eu vou ter um circuito parecido com esse. Ó. Vamos lá. Você percebe que no desenho, já de cara a gente percebe que é diferente da associação em série, né? Eu literalmente coloquei os resistores paralelamente entre si. Gente, isso aqui gera uma diferença enorme. Quando eu ligo um positivo e um negativo, a corrente ela vai chegar nesse ponto e vai ser dividida. Vai chegar nesse ponto e vai ser dividida novamente. De tal forma que quando chegar nesse ponto, elas se unem e voltam à corrente que elas eram antes, com o mesmo valor que era antes. A gente chama isso de lei de Kirchhoff dos nós, a gente vai ver isso mais lá pra frente. Inclusive, já tem até vídeo no canal, vídeo antigo, sobre resolução de uma questão de lei de Kirchhoff. Beleza? Eu vou colocar no card aqui em cima. Ok? Então já percebe que é um negócio diferente. Né? Outra coisa, todos os resistores estão ligados no mesmo positivo e no mesmo negativo, perceba. Vamos já ver o que isso aqui vai gerar. Mas vamos começar na mesma ordem que a gente viu a associação em série. Né? Vamos começar aqui com resistência equivalente. A resistência equivalente nesse circuito, a gente vai utilizar uma expressão matemática chamada soma dos inversos. Então, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências de cada resistor. Olha que lindo, olha que poético. Professor, não sei fazer isso não. Eu não sei fazer uma coisa simples que é somar a fração, não tem problema. A gente tem uma saída para isso. Inclusive uma coisa que eu gosto muito de usar, que é os pares. Eu posso usar isso aqui de 2 em 2, gente. Como? Eu posso fazer a resistência equivalente entre R1 e R2. O resultado eu faço com R3. Então eu uso aos pares, eu faço aos pares. Olha que legal. Aí o que a gente tem aqui, ó. Quando eu tenho 2 resistores. Ou quando eu faço aos pares, não tem problema. Eu uso uma equaçãozinha que ela advém disso daqui, tá? Chamada razão do produto pela soma. Ou seja, da multiplicação pela soma entre R1 e R2, R1 e R2. Achou o resultado? Se existe um R3, esse resultado você faz de novo. Razão do produto pela soma entre esse resultado e o R3. Lembrando, isso aqui é um pontinho, é um produto. Ok? Tem mais alguma situação, professor? Tem sim. Vou colocar aqui mais um asterisco. Tem a situação de resistores iguais. Quando eu tiver resistores iguais, o negócio fica fácil também. O negócio fica fácil. Por quê? Porque resistores iguais é resistência equivalente. É o valor da resistência dos resistores dividido por N. Quer um exemplo? Imagina que eu tenho aqui resistor 9 ohms, 9 e 9, ligados em paralelo. Eu quero achar a resistência equivalente. São iguais? Então é 9. Quantos resistores são? 3. 1, 2, 3. 9 por 3 dá 3. Essa é a resistência equivalente. Então esse N é o que? É número de resistores. N é o número de resistores. Ok? Eu vou colocar uma observação aqui nessa página que ficou em branco, só para não deixar em branco, para não ficar feio, né? Vou colocar assim, ó. Lembrando que primeira lei de Ohm U é igual a R vezes I. Outra coisa que é importante lembrar é a expressão de potência. Talvez a gente não tenha visto isso no canal, mas não tem problema. Potência é U vezes I. Ok? Em algum outro momento a gente vai ver isso aqui direitinho. Só para não deixar em branco, tá? Para não ficar feio. Tá, vimos aí o que? Resistência equivalente. Outra coisa que é importantíssimo da gente ver é a relação da corrente elétrica nesse circuito. Na associação em paralelo, é diferente da associação em série. Lá na associação em série, a corrente elétrica era igual para todo mundo. Quanto maior o número de resistores, maior o valor de resistência e menor o valor de corrente. Aqui é diferente. Quanto maior o número de resistores, menor é o valor de resistência e maior é a corrente.
Beleza? Então vamos colocar aqui corrente elétrica, tá? E ela vai ser dada corrente total, é a corrente que vai sair do gerador, ok? Vai ser igual a corrente no aparelho 1, no resistor 1, corrente no resistor 2, corrente no resistor 3, corrente no resistor N. Uma coisa que você vivencia na sua casa, me diz aí, quanto mais aparelhos você liga na sua casa, você não vai aumentar o consumo de energia elétrica? Por quê? Porque você vai aumentar a corrente elétrica que vai circular na sua casa. Você diminui a resistência equivalente da sua casa, da rede elétrica da tua casa, quanto mais aparelhos você liga, quanto mais resistores você associa. Ok? E ainda com esse raciocínio, a gente já vem também para a tensão elétrica. A tensão, gente, ou a voltagem, né? Na associação em paralelo vai ser igual para todo mundo. Como assim, professor? Basta você lembrar aqui, ó. A tensão elétrica na tomada do teu quarto é a mesma... A voltagem na tomada do teu quarto é a mesma voltagem quando você vai ligar a televisão, que é a mesma voltagem quando você vai ligar a geladeira. Ou seja, a tensão elétrica na associação em paralelo, ela não muda, ela é constante. Basta você analisar aqui o diagrama do circuito, você vai perceber que todos os resistores estão ligados no mesmo positivo e no mesmo negativo. Sabendo disso, se todo mundo está ligado no mesmo positivo e no mesmo negativo, gente, significa que a tensão vai ser igual para todo mundo. Ok? Então assim, a gente finaliza as características das associações em série e em paralelo, tá? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Se gostou, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, poste aí nos comentários que assim que possível eu irei responder. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.